Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que sejam todos bem. Dessa vez, não react, mas o nosso quadro de ler notícias científicas. Mais uma vez, uma notícia aqui da revista FAPESP, da pesquisa FAPESP, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, dessa vez, a gente vai ler uma notícia que envolve um tema muito importante e um tema muito polêmico também, mas que é importante a gente ter uma discussão. E eu acho que é mais importante ainda nós termos dados, nós temos uma pesquisa, né? Nós temos de informações técnicas para nos basear, apesar de ser um assunto que envolve uma dimensão moral também, né? Nós temos uma dimensão moral, mas a gente também tem uma dimensão pública, uma dimensão de questões públicas, e não é à toa que esse caso está na aba Saúde Pública da pesquisa FAPESP. A notícia é: uma em cada 7 brasileiras de 40 anos já interrompeu intencionalmente ao menos uma gestação. Metade desses abortos foi feito por adolescentes com idades entre 12 e 19 anos. Então, independente da nossa posição moral sobre esse assunto, ele é um assunto que acontece. Essa que é a minha visão, pessoalmente. Então não adianta a gente fingir que não acontece porque é contra, ou fingir que tá tudo bem porque é a favor, porque na verdade esse é um assunto que acontece na materialidade, então não adianta a minha posição moral a gente não discutir a realidade do que está acontecendo. E essa notícia vem nos falar que uma em cada 7 brasileiras de 40 anos já interrompeu, é um número muito grande. E metade dos abortos feitos foi feito por adolescentes com idade entre 12 e 19 anos, que é um dado mais alarmante ainda. Metade desse aborto feito numa faixa etária e socialmente a gente analisa que essas pessoas não deveriam estar grávidas, né? Principalmente no campo dos 12 anos. E muito menos ainda, essas pessoas deveriam estar fazendo abortos, e talvez abortos de maneiras irregulares. Quando eu falo irregulares, é não feito com assistência médica, feito com algum tipo de conhecimento popular, o que coloca muitas vezes em risco a própria gestante e o bebê. Então vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui, né? Eu sempre esqueço de aumentar a fonte, né? No começo desses vídeos. Daí, às vezes, pra quem tá acompanhando, não dá pra nem ver as letras. Eu acho que daí eu tô ajustando, tô vendo no OBS aqui, acho que ficou bom. O assunto é espinhoso e costuma despertar posições extremas. Talvez por esses motivos e por ser qualificado como crime pela legislação brasileira, o aborto permaneceu um tema velado por muito tempo e só recentemente passou a ser mais discutido. Apesar da proibição legal e da frequente condenação moral religiosa, o fato é que ele ocorre e é comum, praticado em boa parte das vezes de modo inseguro, abre aspas, abre parênteses, né? Sem o auxílio de profissionais de saúde e meios adequados, o que coloca em risco a vida das mulheres. A estimativa mais recente e confiável, obtida por meio de uma técnica que protege a identidade das entrevistadas, indica que a cada ano são realizados cerca de 500 mil abortos no Brasil. Em quase metade dos casos, mais especificamente 43%, surgem complicações que exigem a internação da mulher em hospitais ou pronto-socorros para concluir o procedimento. Lembrando que o aborto ele é ilegal, eh, ele é legal, quer dizer, né, em algumas situações, né, que envolve abusos sexuais e bebês anencéfalos, se eu não me engano, né. E em todos os outros casos, ele é ilegal, ele não é legalizado. O aborto, abre aspas, né? O aborto é um problema de saúde pública que afeta a mulher comum, em particular as brasileiras mais jovens e mais vulneráveis, como as mulheres grávidas, fecha aspas, afirma a antropóloga Débora Diniz, da Universidade de Brasília, uma das coordenadoras da Pesquisa Nacional do Aborto. Atualmente, em sua terceira edição, esse levantamento, repetido em média a cada 5 anos, tenta compreender a magnitude do problema no país. Na PNA, mais recentemente, entrevistadoras foram a 125 municípios brasileiros em novembro de 2021, coletar informações sociodemográficas de 2.000 mulheres
com idades entre 18 e 39 anos. Na ocasião, também entregavam a cada participante um questionário com 7 perguntas sobre o aborto, que era preenchido e depositado por ela própria em uma urna lacrada, para evitar a quebra do sigilo. Sorteadas de modo aleatório para fazer parte do levantamento, essas mulheres representam a população feminina brasileira em idade fértil, que sabe ler e escrever e vive nas cidades. Ou seja, a gente tem dados que ainda poderiam ser maiores e mais preocupantes, né? Porque a gente está fazendo recorte das pessoas alfabetizadas. Bem que o analfabetismo no Brasil, em perspectiva, é um número baixo, né? Em perspectiva, tô falando há anos anteriores, mas ainda assim deixa de contemplar essas mulheres que não tiveram acesso à alfabetização, né? Os resultados do levantamento, aceitos para publicação na revista Ciência e Saúde Coletiva, mostram que o aborto é um evento comum entre as brasileiras. Uma em cada 7 brasileiras de 40 anos já fez ao menos um aborto. Abre aspas. Qualquer problema que afete tamanha proporção de pessoas é uma questão de saúde gigantesca para um país. Enfatiza o sociólogo Marcelo Medeiros, professor visitante na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, o autor do estudo. Essa proporção, no entanto, parece estar diminuindo. Essa taxa era aproximadamente de 20% nos levantamentos de 2010 e 2016 e caiu para 15% em 2021. Embora as entrevistadas tivessem entre 18 e 39 anos de idade, os pesquisadores usaram uma ferramenta estatística para fazer uma projeção de taxa de abortos aos 40 anos, corrigir eventuais distorções nos dados causados pelo envelhecimento da população e pelo fato de o aborto ser um fenômeno cumulativo. Em 2021, pela primeira vez, a sondagem avaliou a idade em que as participantes realizaram o primeiro aborto induzido e revelou que esse é um problema que começa cedo na vida das brasileiras. 52% haviam interrompido uma gestação antes dos 19 anos. Abre aspas. A gravidez é um problema social e econômico importante para jovens nessa faixa etária, porque impede de continuar os estudos, prejudica a formação profissional e restringe o acesso ao mercado de trabalho, explica Medeiros. De acordo com o PNA, quem faz aborto é hoje a mulher comum. Todas as edições da pesquisa mostraram que uma proporção praticamente igual de brancas, pretas, pardas já realizou o aborto. Em 2021, era da ordem de 10% a parcela de mulheres de cada um desses grupos que haviam interrompido uma gestação. Também se aproxima de 10% a proporção de católicas, evangélicas ou protestantes, ou mulheres sem religião que já haviam abortado. Ou seja, é um fenômeno que, abrange todos os tipos, todas as faixas classificatórias, né, todas as classes classificatórias de mulheres. Então, brancas, pretas, pardas, católicas, evangélicas, ateias, sem religião, com outra religião, a gente tem uma faixa de proporcionalidade, né. Então aqui, ó, na margem de erro, né, apesar de ter 9%, 8%, 12%, a gente tem que sempre lembrar que, além de ser 2% de diferença, né, 3% de diferença, a gente tem uma margem de erro aqui da demonstração estatística, que vai fazer com que você tenha uma paridade, né. Na PNA de 2021 foram entrevistadas 2.000 mulheres de 125 municípios. 205 delas já haviam interrompido ao menos uma gestação. Lembrando que a gente aqui, a gente não, né? Os estatísticos, né? Os pesquisadores usam modelos estatísticos, né? De formulações estatísticas que a gente usa em outra mil coisas. Por isso que você não entrevista todas as mulheres. Você faz uma amostra, você pega, geralmente usa o censo ou outra coisa. Então, por exemplo, você pega o censo para ver como que tá a amostra de mulheres no Brasil, né? Qual que é a faixa de mulheres em classe A, B, C, D, qual que é a religião dessas mulheres e tudo mais. Você faz uma amostra, né? Com 2.000 mulheres aqui no caso, de vários tipos de município. Você escolhe vários municípios para você abranger o recorte, né? Do sul, do norte, do sudeste, ver questões de demografia diferente, cidades mais populosas, cidades menos populosas, cidades do interior do Brasil, cidades do centro urbano do Brasil. Você faz uma amostra, né, porque vai ser impossível entrevistar metade da população. Você faz uma amostra, assim como a gente faz
pesquisas eleitorais, assim como se faz em relação com, proporção de doenças, que foi feito lá no Covid. Você precisa fazer uma amostra, e essas amostras, a gente vê que há uma confiabilidade se ela for bem feita, se ela for bem estruturada. Proporção de mulheres que interrompem uma gestação até os 40 anos. Então a proporção abaixou, né? Em 2021 a gente teve uma queda de 5%. Idade da primeira interrupção entre as 205 mulheres que relataram ao PNA de 2021 terem realizado aborto. Então a gente vê que a idade que mais realiza aborto é os jovens adultos, né? As jovens adultas, por conta daquilo que foi. E as adolescentes, né? Mas principalmente aqui as jovens adultas são as que mais realizam aborto por conta do que foi narrado em cima, né? Essas jovens aqui, se tiverem uma gravidez não planejada, elas vão perder acesso ao mercado de trabalho, porque é difícil conseguir emprego estando gestante, mesmo que é contraditório, né? Porque se você está gestante e você, por exemplo, é uma mãe solteira, é quando você mais precisa de emprego, mas as pessoas não vão te contratar porque você vai entrar em trabalho de parto, auxílio maternidade e tudo mais. Mas deveriam ser pessoas que deveriam ter preferência para conseguir uma renda, porque elas, elas vão ter filhos, e esses filhos demandam custos na nossa sociedade. Inclusive, a gente, vamos imaginar que a gente quer que essas pessoas não abortem, vamos tomar uma posição moralista, eu acho que seria uma boa, uma boa colocação você tentar amparar financeiramente essas pessoas. Não com, pode ser não com emprego, mas amparar financeiramente e psicologicamente, né? Com essas pessoas seria um bom jeito de é, a sobrevivência desses prováveis bebês, a sobrevivência dessas pessoas, porque pessoas precisam de renda para sobreviver. Se elas veem que não vão ter condições pro filho dela, nem para ela, isso vai impactar que ela não vai conseguir emprego, não vai conseguir se formar no ensino médio. Por não se formar no ensino médio, não vai para uma faculdade que, dentro das populações de classe mais baixa de renda, é uma visibilidade de conseguir mais renda e conseguir uma formação. Você é incentivado a isso, né? Então aqui, eu aqui só tô fazendo uma pequena divagação, não sou especialista nesse assunto, mas é um pensamento que eu tive lendo aqui, né? Se essas pessoas são frágeis financeiramente, não faz sentido essas pessoas não conseguirem emprego, né? Você não contratar essas pessoas. Você deveria. Tô falando das grávidas que estão no começo, né? E conseguem desempenhar algum serviço que não põe em risco ela nem o nenhum bebê. Tô falando das grávidas a partir de 16 anos, né? E você pode ser jovem aprendiz e tudo mais. Você pode desempenhar alguma função remunerada. Apesar de o cenário indicar uma tendência de redução na proporção de mulheres que realizam aborto, os números são vistos com cautela pelos próprios pesquisadores, porque a queda pode ser menor do que aparenta. A margem de erro em cada levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e pode haver uma oscilação estatística de uma edição para outra da pesquisa, o que tornaria os valores mais próximos entre si. Existe ainda a possibilidade de os dados sofrerem influência de uma mudança na estrutura da população. Nos 11 anos que separam a primeira da última PNA, a taxa de fecundidade da brasileira diminuiu de 1,9 filho para mulher para 1,5 e com isso menos gestações. Haveria menos aborto. Alguns estudos apontam ainda para um aumento no uso de métodos contraceptivos de longa duração na América Latina. A evolução registrada nas 3 PNA for real, ela pode indicar que o Brasil segue uma tendência verificada nas últimas décadas nos países mais desenvolvidos, opostos ao que aconteceu na América do Sul. Uma análise das estatísticas sobre o aborto registrado entre 1990 e 2014 em 186 países mostrou que, em um quarto de século, a frequência de interrupção da gravidez diminuiu expressivamente nas nações mais desenvolvidas. Caiu de, em média, 46 abortos em cada grupo de 1.000 mulheres em idade reprodutiva para 27 por 1.000. No mesmo período, segundo os dados publicados em 2016 na revista Lancet, essa taxa cresceu de 43 para 47 mil na América do Sul. A interrupção intencional da gravidez é um fenômeno comum no mundo. A OMS estima que a cada ano ocorram 73 milhões de abortos induzidos,
o equivalente a um terço das gestações. A Agência Sanitária Internacional considera o procedimento seguro, abre aspas, se for realizado com os métodos adequados para a idade gestacional e por uma pessoa treinada. Em 45% dos casos, no entanto, ela ocorre sem a assistência adequada e coloca em risco a vida da mulher. A quase totalidade, 97% dessas interrupções inseguras, acontece nos países em desenvolvimento. No Brasil, de acordo com a evolução registrada nas 3 edições do PNA, a gravidade das complicações de saúde decorrentes do aborto aparentemente está diminuindo. Em 2010, 55% das mulheres que realizaram abortos precisaram ser internadas. Em 2021, essa proporção foi de 43%. Ainda assim, um número importante, que representa cerca de 200 mil hospitalizações por ano. Isso gera um impacto para as mulheres e um custo elevado para o sistema público de saúde, lembra Diniz. Abre aspas. A diminuição na taxa de complicações sugere uma possível transição do uso de métodos mais perigosos que envolvam a manipulação do útero, como o uso de agulhas e outros objetos, para outras estratégias mais seguras que utilizam medicamentos, ainda que obtidos de maneira ilegal. Comenta o ginecologista e obstetra Luiz Francisco Bacarro, espero que seja isso, da Unicamp, que não faz parte do PNA. Ele coordenou a participação do Brasil em um estudo recente da OMS que analisou a severidade das complicações decorrentes do aborto em 70 países de 6 países da América Latina, 20 deles brasileiros. Pu- Publicados 70 hospitais de 6 países da América Latina. Publicados em 2001 na revista BMJ Global Health, os resultados sugerem que a maior parte dos casos que chegam ao serviço de saúde no Brasil e no Peru é menos grave do que os atendidos na Argentina, Bolívia, República Dominicana e El Salvador. Os dados foram coletados antes da legalização do aborto na Argentina no final de 2020. No Brasil, 83% são leves, pequenos sangramentos, 14% moderados, em geral, hemorragias um pouco mais intensas. Ainda que o grau das complicações varie de um país para o outro por características do sistema de saúde, a OMS estima que 13% das mortes maternas, aquelas que ocorrem durante a gestação ou após o término, sejam consequências de abortos inseguros. A solução para o problema, na opinião dos especialistas, passa pela oferta de condições seguras para a interrupção da gravidez, algo que no Brasil exigiria uma mudança na legislação, além de acesso ao planejamento reprodutivo para evitar gestações não desejadas. O Código Penal brasileiro qualifica o aborto como um crime contra a vida. A mulher que opta por fazê-lo pode ser condenada a até 3 anos de prisão, e quem auxilia, seja profissional de saúde ou não, pode pegar até 10 anos em regime fechado. Essa lei é de 1940, só prevê 2 condições em que a punição não é aplicada: no caso de gravidez decorrente de estupro ou se o procedimento for o único meio de salvar a vida da mulher. Desde 2012, uma decisão do STF também autoriza a interrupção da gravidez no caso de anencefalia, quando o feto não desenvolve completamente o cérebro ou outros órgãos do encéfalo e não tem condições de sobreviver após o parto. Apesar dessa possibilidade, a proporção de abortos legalmente permitidos é muito inferior à esperada. Em um levantamento publicado em 2020 nos Cadernos de Saúde Pública, o médico sanitarista Bruno Cardoso, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e colaboradores analisaram os dados de nascimento, morte e internação no SUS no período de 2008 a 2016. Constataram que, a cada ano, são feitos cerca de 1.600 abortos por indicação médica ou legal. Esse número é bem inferior às gestações decorrentes de estupro, estimada em 18 mil por ano, e que, portanto, poderiam ser legalmente interrompidas. Uma norma técnica de 2005 do Ministério da Saúde oferece aos profissionais de saúde orientações de como tratar e acolher os casos de aborto. Segundo o documento, o abortamento seguro nas ações legalmente admitidas no Brasil. O tratamento o abortamento, constitui direitos da mulher que devem ser respeitadas e garantidas pelo serviço de saúde. Aqui é bom você, inclusive, é que aqui eu não vou pegar, não vou saber certo o link, mas nas redes sociais mesmo, você consegue ter acesso. Eu já tive acesso a uma vez um relato da mulher que
claro que é uma referência anedótica, né, mas que pode explicar essa situação de a gente ter tantos casos de gestação por estupro e mesmo assim não ter os abortos legalmente, né. Primeiro que tem a tem a questão da mulher seguir com a gestação, né. A gente viu, infelizmente, a gente ficou sabendo de um caso de uma celebridade, né, no tempo atrás, que teve vazamento com Léo Dias, com a Fontenelle, que a mulher continua com a gravidez e depois ou cria o filho ou manda para adoção. Nesse caso que teve a exposição foi para adoção, mas também temos o dado de como essas mulheres são tratadas no sistema de saúde. Se você pesquisar, eu lembro que eu vi um relato de uma moça, ela era jornalista, se eu não me engano, e ela sofreu uma violência sexual e ela foi buscar. E a violência sexual aconteceu sem camisinha, né? E ela ficou preocupada no período fértil e tal. E ela foi procurar ajuda no sistema de saúde. E ela falou, narra, ela foi muito maltratada, assim, muito maltratada mesmo. Eu já vi relatos até numa matéria do UOL também, do Tab UOL, que é uma parte do UOL que fala bastante sobre sexualidade, essas coisas, que tem esse maltratamento com as mulheres que vão buscar algum auxílio, nessa questão sexual e principalmente do aborto, por conta de profissionais não qualificados ou profissionais que, por serem contra o aborto, ou por achar que aquela mulher está cometendo uma coisa, eh, negativa moralmente, eles acabam maltratando ou tratando de qualquer maneira, ou sendo displicente no atendimento, porque é aquilo, né, os profissionais eles têm seus valores morais e a gente sabe que muitas vezes isso influencia, né, e muitas vezes, influencia até de uma maneira tão negativa da pessoa tratar mal, ou até da pessoa querer, não prestar o atendimento, porque ela acha que ela vai ser co-participante em algum crime ou alguma ofensa para a religião dela, né. Inclusive a gente viu isso representado até na tentativa de um projeto de lei que rolou acho que em São Paulo há um tempo atrás, que o acho que até o vereador Fernando Holliday estava dentro desse projeto, que esse projeto falava sobre o aborto legal e falava sobre dar assistência psicológica e religiosa para mulheres que fossem, utilizar o aborto e também falar sobre as consequências do aborto, no sentido de, tipo, que era claramente convencer a mulher de não realizar o aborto, né. A mulher tá traumatizada, porque lembramos, o aborto legal é em casos de sobreviver, a mulher sobreviver ou abuso sexual e da anencefalia. Todos esses casos, a mulher já vai estar traumatizada, já vai estar com várias coisas na cabeça, e ainda assim você vai dar uma aula para ela de: "Ó o que acontece com o bebê, olha como vai ser feito o aborto", para traumatizar mais ainda, né. Ou ter uma assistência religiosa que, se a mulher tá indo procurar um aborto, tudo que ela não quer é um julgamento moral, sabe, já. Ela já tá sofrendo, ainda mais num país católico, mesmo que a mulher seja ateia convicta, esses são momentos da nossa natureza humana que, cara, você começa a refletir todas as suas crenças e todos os seus momentos. Eu chuto, né, eh, não querendo me colocar num lugar que eu nunca vou estar, mas esses são momentos que você, caraca, você deve repensar a sua vida toda, velho. Momentos que você vai abortar uma criança, né. E ainda você vai passar por todo esse processo de ser mal atendido, esse processo de julgamento, esse processo de como as pessoas vão te olhar. Não é à toa que até uma mulher famosa teve que passar por todos os cuidados, porque ela não poderia falar isso em voz alta, porque ela seria julgada como ela foi julgada, né. Então, caso de a gente ter essa estimativa baixa, a gente pode usar esses dados para explicar isso também, né. Essa diretriz, no entanto, é insuficiente para que o serviço seja oferecido à população, mesmo nas situações previstas na lei. A psicóloga Marina Gassino Jacobs, durante o doutorado, realizou na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação da sanitarista Alexandra Boing,
procurou em três bases de dados do SUS informações sobre estabelecimentos cadastrados para fazer o que tinha feito aborto legal em 2019. Encontrou 290 serviços de saúde localizados em apenas 200 dos 5.568 municípios brasileiros. Outro dado que ajuda a, a explicar a informação, né? Inclusive, muito mais do que o que eu trouxe, a minha referência é muito mais anedótica, né? Segundo dados publicados em 2021, nos cadernos de saúde pública, 40% deles se concentravam na região sudeste. Em 2019, 58,3% das mulheres em idade fértil viviam em municípios em que o aborto previsto em lei não era oferecido, escreveram as autoras. Inclusive, muitas dessas cidades pode ser barrado pelo poder público não oferecer, né? Uma questão importante é como reduzir os abortos, em especial os inseguros. A saída, segundo estudiosos do assunto, é educar a população para exercer a sexualidade de modo responsável e informá-la sobre métodos contraceptivos, além de torná-los disponíveis. Abre aspas. Todo mundo faz sexo. Temos de parar de tratar esse tema como tabu e pensar a falar na escola, na televisão, na igreja, sobre como prevenir a gravidez, afirma Medeiros. Ele defende a necessidade de que homens assumam uma parte da responsabilidade no controle da reprodução. Abre aspas de novo. Se os homens usassem camisinha em todas as relações, a taxa de gravidez indesejada cairia próxima a zero e, consequentemente, os abortos diminuiriam. É, e é muito importante bater essa tecla porque sempre que você fala de aborto numa perspectiva científica, científica no sentido de não moralizar, certo? Eu, eu acho positivo a gente pegar alguns temas da sociedade que acontecem e não moralizar na discussão de como resolver o problema. O que eu tô querendo dizer? Eu acho que existem duas caixinhas: a discussão filosófica e a discussão da realidade. A gente, na discussão filosófica, a gente pode ficar rodando, 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 e provavelmente a gente nunca vai chegar numa decisão, certo? A gente nunca vai chegar no acordo. Eu falo como sociedade. A gente nunca vai chegar no acordo no meio termo do se é ou não errado, se é ou não vida, porque acho que todas as posições conseguem achar argumentos onde os argumentos são inquestionáveis, certo? É muito difícil você. A biologia discute até agora. Não tem um martelo batido. A gente tem um martelo batido em outras coisas, onde se desenvolve o cérebro, onde se desenvolve dor, mas a gente ainda tem argumentos de falar sobre a potencialidade da vida, falar sobre outras coisas. Mas existe uma discussão da realidade. E eu acho que nessa discussão da realidade a gente precisa chegar numa resposta. Porque se a gente não chega numa resposta, se a gente fica preso na discussão filosófica, acontece isso daqui. Acontece pessoas sofrendo, acontece que a gente tem um sistema de saúde que não está equipado para funcionar para isso, acontece que a gente não vai atrás da solução. É como se todo mundo só existissem duas posições, né? E essas posições são mal interpretadas ainda. É como se quem fosse a favor de legalização do aborto ou descriminalização do aborto fosse a favor de todas as pessoas no mundo abortarem. E na verdade não é sobre isso. Por exemplo, a descriminalização do aborto é sobre, por exemplo, não tratar essas mulheres como criminosos, e sim tratarmos como pessoas da sociedade que estão sofrendo num tema específico da sociedade. Eu acho que nenhuma mulher em nenhum lugar do mundo sentiu prazer em abortar, né? E, além de descriminalizar essas mulheres, é descriminalizar o assunto. Porque enquanto o assunto é visto como um crime, eu sinto que grande parte da sociedade sente que não precisa discutir. Ah, é crime, então é isso. Eu vou fechar meus olhos e é isso. É como as drogas. Tô falando que é a mesma proporção. Por favor, me entenda, não me entenda mal. Mas eu sinto que alguma parte da sociedade fala, não, droga é criminalizado, é isso. Vamos prender traficante, vamos entrar na favela pra prender 2 tijolos de maconha, e é isso, o problema não existe. Quando a gente sabe que
você e eu sabemos que existem algumas drogas que já são mais legalizadas. Existem fármacos legalizados pela lei que é mais difícil de comprar do que uma droga ilegal. Existem alguns remédios que você tem mais burocracia indo na farmácia, conseguindo receita, assinando umas, 2 via, fazendo prova de vida, fazendo prova de necessidade. Existem fármacos legalizados que são mais difíceis de arranjar do que fármacos ilegalizados. E é a mesma coisa com o aborto. O aborto ilegal é fácil, rápido, e não adianta rápido no sentido de você conseguir acesso, e não adianta nada a gente fingir que não existe. Porque aí as pessoas vão continuar fazendo, vão continuar se machucando, vão continuar tendo traumas, vão continuar talvez até morrendo, e a gente não vai pra uma solução. A gente não vai pra uma solução, porque é crime, é isso, então não se discute. Mas essas informações, essas pesquisas são importantes pra gente ver que a gente precisa discutir como sociedade, não a discussão filosófica, moralista, de julgar se é errado ou não. Mas discutir, o que a gente faz? Certo? Discutir. E a resposta não pode ser só legalizar ou só criminalizar. Muitas vezes eu acho que é confortável até, principalmente pra galera do criminalizar, ficar só nessa discussão. E a gente tem que avançar a discussão e ver que as discussões têm muitos mais itens. Tem muitos mais itens do que só criminalizar ou descriminalizar, ou só legalizar ou deslegalizar. Existe o mundo real. Existe o mundo real onde está acontecendo esse fenômeno. E aí, o que que a gente faz? Qual que são as propostas? O que que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para essa menina de 16 anos não recorrer ao método ilegal? O que que a gente vai fazer para essa menina, de 19, de 20 anos não realizar um aborto? Entende? O que que a gente vai fazer? O que que a gente tá fazendo? Qual que são as propostas? Porque muitas vezes a gente fica preso nesse labirinto, e muitas vezes para umas pessoas é conveniente pra gente não avançar, daí a gente não melhora a realidade, né? A gente não impacta na realidade. Por exemplo, educação sexual se briga tanto pra ter na escola, e que se um lado briga pra não ter, é fundamental, como a gente viu aqui no no quesito do texto. Inclusive, eu acho que educação se você é contra ou a favor do aborto, ou se você é contra principalmente, você deveria lutar muito por educação sexual na escola. Porque é um jeito maravilhoso de impedir o aborto. É impedir gravidez não planejada. É impedir gravidez de meninas que não deveriam, biologicamente, são muito novas e socialmente são vulneráveis e não deveriam engravidar. Então, educação sexual é educação sexual de verdade, não o espantalho do pânico moral. É um ótimo jeito, sabe? Mas de qualidade mesmo. Onde um professor não tenha medo de falar, onde a gente não fique batendo só na ISTs, onde os jovens possam falar sobre isso. Educação sexual dentro de casa também, né? Se você quer tanto combater contra isso, começa dentro das nossas próprias casas. A gente educando nossos sobrinhos, filhos, primos, ou toda pessoa que está se formando e está chegando na idade sexual sobre isso, né? Especialistas afirmam ainda que é necessário descriminalizar o aborto. Vários estudos indicam que tornar o procedimento legal e oferecer à mulher a possibilidade de realizá-lo leva à redução no número de casos. O número cai porque as mulheres são acolhidas e passam a ter acesso a métodos contraceptivos e orientação de como evitar uma nova gestação não desejada, diz a epidemiologista Rosa Domingues, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, autora de revisões recentes sobre a realização do aborto legal e ilegal no Brasil. A criminalização do aborto não resolve o problema, só o torna inseguro. Aqui as referências, né? Se alguém quiser ir para os arquivos primários, vou deixar o arquivo, a notícia lá nos comentários e através da notícia você acessa os, os artigos científicos
primários que foram base para essa notícia. Então é isso, como a gente viu, infelizmente, né, infelizmente a questão do aborto no Brasil ainda é um tabu sério, um tabu complicado, e que a gente tem informações que a gente precisa agir. Eu acho que quando eu leio uma notícia dessa, quando eu vejo uma notícia dessa, essas notícias são importantes pra gente mostrar, ó, independente da sua posição moral, independente do que você acha, nós como sociedade precisamos agir, porque pessoas estão sofrendo violências, e muitas vezes estão sofrendo violências de todos os lados. A mulher, quando sofre violência do seu agressor, vai para o sistema de saúde e sofre violência do sistema de saúde. A mulher sofre violência do seu agressor, vai para casa e tem que sofrer uma violência social porque ela não pode ir no sistema de saúde abortar, então ela vai abortar de uma maneira perigosa. A mulher aborta e sofre violência social de ser julgada, como, por exemplo, a atriz eh, fez todos. Como a atriz que fez todos os procedimentos, nem abortou, né? Eu me confundi no exemplo, esse exemplo eu vou falar depois, desculpa. Ela vai ser julgada. Então a mulher vai ser julgada se abortar ilegalmente, se abortar legalmente, se não abortar e der para adoção, ela vai ser julgada. Então, existe um problema. Qual que é a nossa ação? Ficar só na discussão filosófica? Eu gosto de discussão filosófica também. É legal. Você ficar brisando horas e horas olhando pro teto, assim. Mas, pô, a gente vai ficar olhando pro teto, discutindo e tudo pegando fogo. A gente precisa apagar o incêndio primeiro, né? Não adianta a gente ficar falando aqui, ô, pô, o incêndio tá acontecendo, rapaziada. Eu sei que um não anula o outro, sabe? A gente pode fazer os dois ao mesmo tempo. Mas a gente não pode fazer só um ao mesmo tempo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de se inscrever. Se gostou da matéria, vai lá na FAPESP. A FAPESP tem muita coisa boa, muita coisa interessante pra gente se informar. E é pesquisa brasileira, feito pelos nossos, para os nossos, para informar o nosso povo e que tá acesso aí gratuitamente na internet. Não deixe de conferir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.